Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Esse encontro que a gente estava chamando de live, mas eu percebo que cada vez mais é um encontro para uma troca entre eu e a Estela, né? Que normalmente nós faríamos somente nós duas, e que nós escolhemos há mais de um ano atrás, né? Trazer esse compartilhar para as pessoas, fazendo esse encontro, trazendo a energia do mês. Esse mês que está começando, o mês de novembro, então é bem importante. Eu quero dar as boas-vindas à Estela, que está aqui, e já quero começar no assunto para a Estela já trazer para nós como que tá, como que quais são os primeiros passos aqui para a gente olhar para essa energia que vai reverberar aí no mês de novembro. Seja bem-vinda, minha querida. Oh, minha querida, eu sempre espero esse nosso encontro, Jaque, porque é um momento de muita conexão, né? Com você, e a gente reverberar isso, né, com outras pessoas, e poder falar dessas energias que nos movem, né? Dentro da numerologia, a gente sempre lembra aqui, né? Existem os números pessoais do mapa individual de cada um, mas existe a vibração universal, tanto do mês como do ano, né? E todos nós somos influenciados por ela. Então, é muito importante a gente entender, né, o que está vibrando no nosso campo para que a gente possa aproveitar da melhor maneira, para nós e para quem está no nosso entorno, né? Porque tudo está reverberando. Então, quando a gente fala desses números universais, a gente lembra primeiro que a gente está num ano universal, 2025, que já está na finaleira, estamos realmente agora na reta final do ano. E 2025 ainda está vibrando, né, a energia do número 9. Uma energia muito intensa no sentido de nos movimentar, de nos impulsionar a gente fazer finalizações, fechar ciclo. A grande chave desse ano 9, do número 9, é fechar ciclos. E para isso, muitas vezes, a gente precisa deixar ir aquilo que não está mais fazendo sentido, desapegar, limpar o que precisa, reciclar, deixar de pendências, né? Tem que fazer alguma coisa, faça, resolva, tire da mente, bote no papel, tire do papel, bote na ação, faça movimentos em direção a isso. Então, todos nós estamos sendo impulsionados, o mundo, né, em todos os seus aspectos, de certa forma, também. Então, é uma energia muito intensa. Então, que cada um possa olhar ainda neste mês de novembro, no mês de dezembro, aquilo que na sua vida está precisando ressignificar, que está precisando limpar, né? É um convite amorável para a gente preparar o caminho para o próximo ano. Então, assim, que a gente não perca tempo, né? Que a gente realmente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir o que a vida está nos sinalizando. E a gente percebe, né? Quando a gente está ali apegado em alguma coisa. E eu, assim, eu estava fazendo um parênteses, precisando arrumar uns armários aqui, realmente mexendo nas roupas. Eu digo, meu Deus do céu, mas tem muita coisa que eu vou desapegar, porque não faz mais sentido aquilo no guarda-roupa, está ocupando um espaço, eu não uso. Então, assim, é hora de ir, é hora de deixar ir, abrir espaço. Então, eu acho que esse exemplo, ele é sempre bem oportuno, porque a gente sempre tem muita coisa que não precisa, mas isso vale para tudo, vale para as emoções, vale para os pensamentos, vale para os hábitos, para as nossas rotinas, o que está fazendo sentido e o que não está. Então, isso é muito a energia do 9, é muito a energia de 2025. Então, a gente pega todo esse olhar do 9 e agora a gente entra hoje, dia 1º de novembro, aí saudando esse mês que nos chega, e novembro chega com duas energias, né? Porque é a energia do número 11 e também a energia do número 2. Dentro da numerologia, a gente considera essas duas vibrações, é quase um combo, né? Um conjunto que tem dois elementos. Então, o 11... Deixa eu só fazer uma pergunta que ficou aqui, Claro. que
Não sei se você, como que você percebe, igual relacionado ao ano 9, né? Ao 2025 ser um ano 9, nós estamos em novembro. O ano ainda não acabou, como você trouxe. Mas nós tivemos nós tivemos até agora 10 meses para trabalhar com essa energia do número 9. Quando nós estamos nos aproximando do encerramento da energia do número, ela costuma ficar mais fraca ou ela vai impulsionar aquilo que você não fez o ano inteiro, vai acumulando e vai virar uma bola de neve? Me veio isso. Como que como funciona esse movimento aqui? Porque eu sinto da gente olhar um pouquinho mais para esse 9 aqui. Porque às vezes a gente está, não, estou em novembro, mas peraí, o 9 a gente está vindo com ele desde janeiro. Então, como que você percebe? Sabe quando a gente pega o trem na linha certa? Vai ficando mais fácil, né? Quando a gente perde a linha, a gente tem que sair correndo, né? Dá mais trabalho. Então, assim, dá tempo. Mas se você empurrou com a barriga até agora, vai ter que correr um pouco mais. Entende? Vai ter que realmente olhar com mais intensidade, vai ter que, talvez, botar a mão na massa com mais determinação. E por que isso é tão importante, Jaque? Porque, assim, 2026, o próximo ano, entra com uma energia bem diferente, né? Então, é uma energia do novo, uma energia do... Mas o novo só chega se tiver espaço. Então, a gente vai perdendo o trem, sabe? Na medida em que a gente procrastina muito, né? Sabe aquilo? Nossa, eu preciso fazer um curso. Nossa, eu preciso fazer um exame. Preciso, tá, mas aí o mês que vem eu faço. Aí o mês que vem passa, o ano passa e você não fez. Aí entra o novo ano, cheio de possibilidades, mas você está amarrado naquilo que ainda não fez, né? Então, sempre dá tempo, sempre é momento, mas a bagagem vai ficando mais pesada, né? A gente vai tendo que fazer mais força, gastar mais energia para resolver determinadas coisas, o que pode ser mais leve se a gente vai escalonando isso, né? Então, sim, dá tempo, e se você virar o próximo ano sem fazer, vai carregar essas pendências, vai perder algumas oportunidades de criar espaços na sua vida, né, em todos os aspectos, principalmente energético, da sua conexão, da sua presença. Porque quando a gente começa a ficar muito entulhado, né, Jaque, a gente se desconecta, né? É tanta coisa na mente, é tanta emoção ali que está desorganizada, e a gente se desconecta, se perde, e gasta muita energia. Então, vamos retomar isso, vamos retomar, né? E o convite é que a gente possa retomar pelo amor, né? Ok, agradece, né? E libera. Mas sim, vai acumulando se a gente não faz o tema de casa. Exatamente. E esse 9, né, só reforçando aqui, nós estamos com a energia do cristal citrino. Eu trouxe um grandinho aqui para vocês perceberem. E o citrino, ele vem muito de um lugar de autoestima. E a autoestima, ela vem de quem você é. Não aquilo necessariamente, não aquilo do que você faz, por exemplo. Eu faço tal coisa, me sinto super bem. Não, eu me sinto super bem sendo quem eu sou, claro, né, em todos os aspectos. Então, o citrino, ele vem trazendo essa força para esse ano de 2025. Então, é um cristal que ele atua na região do nosso plexo solar, que é onde o nosso centro, que ele tem ele já é um centro adulto, mais maduro. É necessário a gente ter, né, igual eu arrumar uma gaveta, eu ter essa organização, é algo adulto, né, que você trouxe muito bem essa questão da organização, ela é algo de adulto mesmo, de responsabilidade, autorresponsabilidade, né, então, eu acho que é bem esse lugar do citrino, né, nessa energia de 2025, que ainda está reverberando, e você trouxe também muito a questão do amor, né, no mês passado, em outubro, né, eu quero trazer também essa despedida dessa energia que nós trabalhamos com a energia do amor. E eu escolhi um cristal pequenininho para trazer aqui, porque é um pontinho de luz aqui, né, que está aqui presente, que a gente cultivou no mês passado, e agradecemos por esse cultivar desse amor incondicional,
para que a gente pudesse chegar, né, aqui é um quartzo rosa, para que a gente pudesse chegar nesse mês que nós estamos iniciando hoje, que a Estela já começou a falar para nós, que traz energia de 2 números, né, Estela? Então, prossiga aí, traga agora a energia de novembro para nós, por favor. Isso. Então, vamos ficar com essa ideia do 9, porque ele é o grande guarda-chuva do ano, né? Cada mês vai entrando com um aspecto. Então, dentro desse grande finalizar, limpar, ressignificar o que precisa, agora a gente entra em novembro, que é um número, né? Um mês com o número 11 e também o número 2. Né? 1 mais 1 é 2, e a gente considera essas duas vibrações dentro da numerologia, mas com características diferentes. Né? Então, o 11, ele vai estimular em nós muito a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa conexão espiritual. Lembrando aqui que quando eu falo de conexão espiritual, não está atrelado a alguma religião, mas é a conexão com você, com a sua essência divina, com a sua centelha de luz, a sua conexão com o divino. E a gente consegue isso através de uma mente serena. Né? É numa mente serena que a gente, sim, consegue acessar a nossa intuição, que a gente consegue acessar esse patamar mais elevado de perceber as coisas com bastante clareza. Né? Então, o 11, ele vai nos impulsionar a isso. Né? E ele tem uma energia dentro do aspecto da espiritualidade, do aspecto da intuição, uma característica de transmutação, é uma energia muito de cura que o 11 traz. Né? Sabe, de reciclar? Reciclar pelo amor, né? Reciclar pela conexão, né? Com uma consciência de presença mesmo. Né? E o 2 nos fala de parceria. Né? Quando a gente fala de 2, a gente sempre tem 2 elementos, né? No caso, você e outra pessoa. Né? Essa pessoa pode ser seu marido, seu namorado, seu filho, seu amigo, seu sócio, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa. Né? É você e o outro. Como que estão as suas relações? Né? Então, a energia do 2, ela entra para nos convidar a olhar para isso. Né? Para as nossas parcerias, como a gente se coloca nelas, e estar em parceria mexe com muitos atributos, né? De paciência, de flexibilidade, de diplomacia, né? De saber ouvir, de saber ceder, tudo dentro de limites. Né? Porque, às vezes, quando eu ultrapasso os limites saudáveis, onde eu cedo demais, onde eu sou flexível demais, eu saio de um patamar de equilíbrio e entro num patamar de submissão. E aí a gente já tem alguns problemas. Então, o convite desse 2 é sempre a gente trazer a parceria. Parceria é troca, equilíbrio entre dar e receber. Então, esse 2 vai estar muito amorável também, porque é uma energia de sensibilidade, é uma energia de troca, né? Eu estar com as pessoas trocando movimentos, trocando experiências, compartilhando, né, os momentos da vida. E como estão as nossas relações. Né? Então, é um convite para olhar para isso, né? Em todos os aspectos. Né? Muitas vezes também a relação com a gente mesmo. A nossa relação com a nossa espiritualidade, com o nosso divino. Isso também é uma parceria, né? Uma parceria que a gente faz. Então, e dentro de um ano 9, isso vai conversando assim, de uma forma mais sensível, de uma forma mais amorável. E como a sensibilidade esse mês vai estar mais aguçada, porque nós temos a vibração do 9, que é uma energia de espiritualidade, a vibração do 11 também, o 2, que é uma energia sensível. É importante a gente também saber parar, respirar. Sabe quando pesou, ficou difícil, a tensão pegou, respira. Assim, tenha momentos de conexão, tenha momentos de relaxamento. Para quê? Para que você consiga se ouvir. E a partir desse espaço interno, você olhar
olhar para as coisas, olhar para as relações, olhar para os seus movimentos de parceria, enfim. Então, fazendo as curas que precisa, através de um processo mais amorável. Adulto, sim, mas mais amorável, sem chicote, sem, né? E sem também ficar assim na imaturidade da criança, né? Trazendo isso numa conexão de um olhar mais amorável. Não sei se deu para entender, Jaque, essas combinações todas. Como é que calou aí isso? É muito interessante as informações que você trouxe, né? As consciências que você trouxe. E é muito importante quando a gente tem essa troca, porque eu ouço você e ali algumas coisas já vão me chamando a atenção, né? A gente tem essa conexão. Quero muito honrar aqui que o que eu estou trazendo, os cristais, seguem o método cardinal. E foi o método cardinal, através da Paula Ranova, que nos conectou. Então, eu sempre gosto de honrar aqui o método cardinal e a Paula por essa nossa conexão. E quando a Estela me falou sobre esses 2 números, nós estamos, como eu falei para vocês, há mais de um ano fazendo esses movimentos. E sim, nós já trabalhamos em outro mês falando sobre essas energias. E na preparação, né, eu sigo um processo intuitivo para observar qual cristal que pode nos ajudar com esses movimentos. Qual cristal que pode, de repente, trazer essa calma que a gente precisa. E você trouxe muito bem no final, vou começar do final para o começo, assim, né? Vou começar ali desse último ponto que você trouxe, né? Dessa questão de uma responsabilidade, mas não dessa responsabilidade que muitas vezes a gente leva no nível coletivo, que é você tem que fazer a todo preço, vai lá a todo custo. E não, né? Tem esse equilíbrio. É um equilíbrio que a gente precisa buscar, isso é muito importante que a gente busque. E são movimentos, pelo que eu percebo que a Estela trouxe, pelos números que vieram, pelas energias, é muito de uma energia da individualidade, é de dentro para fora. Então, nós falamos em algum momento sobre o externo, né? Que às vezes a gente está vivendo uma situação de caos no externo. Então, muitas coisas acontecendo de diferentes aspectos, né? Muitas informações acontecendo, e muitas vezes a gente começa a se levar por essas informações e fica ali girando nesse caos. Então, essa calma que a Estela trouxe muito bem, dessa calma de vir aqui para o centro, porque foi essa a visualização que eu fiz quando você estava falando, esse, volta para o seu centro aqui, para que você possa, a partir do seu centro, falar, comunicar melhor com suas relações, porque quando você está com outro, uma grande questão, assim, de conflitos no relacionamento, né? Eu fiz uma jornada dos relacionamentos no primeiro semestre, e era muito forte isso. O grande conflito nos relacionamentos está na forma como você se comunica com o outro. Nem sempre o que você falou para o outro foi o que ele entendeu. Ou, de repente, ele foi lá e entendeu algo que você não queria, não foi a sua intenção falar daquela forma, né? Então, e aí isso vai gerando um grande conflito nessas relações. E trazendo os 2 pontos aqui, trazendo os cristais que eu percebi para esses 2 movimentos, para esses 2 números, né? Assim como da outra vez nós trouxemos 2 cristais quando nós chegamos nessa energia, nesse mês eu também senti de trazer 2 cristais. O cristal para o 11, que vai nos ajudar com essa energia do número 11, e um cristal que vai nos ajudar com essa energia do número 2. Começando com a energia do número 2, e eu falei um pouquinho sobre isso agora, sobre comunicação. Então, nós vamos, esse mês, trabalhar com o quartzo azul, que é um cristal de comunicação calma. Então, eu não me comunico quando as águas estão turbulentas, eu me comunico quando eu volto para o meu estado de calma. Porque se eu vou, né, no calor do momento, né, antes de começar eu estava com um calor gigantesco. Se eu falo deste lugar, possivelmente eu vou me comunicar de forma que pode agredir o outro em algum nível, sem a minha intenção. Mas não é só sobre a minha intenção, é sobre como o outro recebe o que eu estou dizendo, né? Então, a parceria, ela depende de muita comunicação. Então, o quartzo azul, ele está vindo deste lugar de comunicação calma nas relações,
nesse número 2. Esse é um cristal que atua muito no nosso chakra laríngeo, fica aqui na região da garganta. E apesar de eu estar mostrando para vocês um cristal grande, né, para vocês poderem observar a cor, eu percebi que o cristal que a gente vai usar para esse ponto é um pequeno pontinho. Eu trouxe o quartzo rosa pequeno, um pontinho de luz no coração, é um pontinho de luz que a gente coloca bem aqui, ó, no buraquinho que nós temos aqui, ó, é aqui, ó. É um encaixe quase perfeito, assim, de você pegar um cristal que não seja gigantesco, percebe? Se eu coloco aqui, é um peso, é pesado. Não. A energia, ela tá pedindo, né, até por uma calma, é menorzinho aqui, ó. É só um pouquinho, um pontinho de luz que a gente precisa para ajustar. De repente, eu vou falar, eu dou aquela pausa para que eu possa falar de forma mais assertiva. Isso é algo muito importante. E trazendo a energia do número 11, quando você trouxe também a questão da transmutação, me vem muito, não tem como no método cardinal a gente falar de transmutação e não falar da ametista. E a ametista, eu queria que você mostrasse para nós, a Estela está com a ametista bruta. Aquela outra maior, Estela, você tá aí perto de você? Tá. Esse tamanho que a Estela tá, ele é ótimo para ambiente. Então, essa ametista, principalmente bruta, desse jeito, você ter ela no ambiente, ela tem a função de transmutar toda a negatividade em amor. Então, é excelente esse cristal para ter no ambiente. Ter nos ambientes que você frequenta, às vezes na mesa de trabalho, muitas pessoas me perguntam. Esse é um excelente cristal para ter numa mesa de trabalho, nos seus ambientes. Mas o cristal que eu quero trazer para que a gente possa trabalhar, e esse é um nível coletivo, porque os ambientes, ele é compartilhado com outras pessoas, né? O 2 também está um pouquinho aí, né? Nesses ambientes. Agora, olhando para um lugar de individualidade, porque quando a gente fala de 2, né? Eu sou 1, a Estela é 1. A Estela e eu, juntas, nós somos 2, né? Então, olhando para a nossa questão da individualidade, eu tenho uma ametista bruta aqui, a Estela tem lá, mas olhando para um lugar de individualidade, eu estou trazendo uma ametista que a gente chama ametista lavanda. Percebe? Mostra para nós, Estela, a sua. Percebe que ela é mais clarinha. A ametista lavanda, ela é mais clarinha. Da Estela, se percebe que é um violeta mais forte. E para nossa individualidade nesse mês, está se pedindo mais calma também. E esse cristal, ele atua, eu também estou mostrando um cristal maior, mas o cristal para a prática que nós vamos sugerir é o cristal que vai aqui, ó, nesse ponto entre as sobrancelhas. Também é outro pontinho de luz. Não é um cristal gigantesco, precisa, né? No cardinal a gente fala muito sobre divina proporção. Então, o quanto é importante a gente ter esses pontinhos de luz aqui, né? Nos nossos chakras, nos nossos pontos principais de energia. E a ametista lavanda, nesse mês, eu tô percebendo, a ametista transmuta negatividade em amor. Então, se você tem uma ametista no seu ambiente, ela vai estar ali naquele ambiente fazendo essa transmutação. Transmuta a negatividade, então ela vai dissolvendo ali a negatividade, mas a transmutação, ela sozinha, ela é muito agressiva. A transmutação, ela precisa vir com outra energia, e ela vem com a energia do amor, para preencher aquele vazio que a Estela falou, que às vezes está tão cheio que você não abre espaço para o novo. Quando você transmuta, você abre espaço, e aí você vem com a energia do amor para preencher esse espaço. Não deixa um espaço vazio. Você vai lá e preenche com uma energia de amor. Então, quando nós falamos sobre uma ametista lavanda para a gente atuar na nossa individualidade, até no nosso corpo, principalmente no nosso corpo, nós também estamos falando, convidando para pensamentos mais amorosos. Então, quando nós falamos de caos externo, às vezes você está em paz, aí algo do externo entra para dar um gancho em você, né? Porque tudo que atinge a gente tem alguma coisinha ali a gente tem algum fiozinho que grudou, que cola, que pluga, e muitas vezes nós entramos num looping de sofrimento externo, sendo que
eu não estava. E aí os pensamentos começam a ficar acelerados, começou muito pensamento, muito pensamento, muito pensamento, pensamentos principalmente negativos, né? Então nós tivemos episódios aí nessa última semana de furacão, né? Daqui no Brasil também, com relação a uma questão de briga, briga não, da questão do Rio de Janeiro, não sei nem como descrever, mas também não vamos nos aprofundar nisso, porque aqui não é o espaço, mas que o quanto essas notícias nos tiram do nosso centro, é isso. O quanto essa notícia, eu estou em São Paulo, a Estela está no Sul, nós estamos distantes, nós compreendemos e temos muita compaixão por quem está vivendo isso, mas nós estamos tão distantes e o nosso pensamento, ele precisa ser pensamento de que há uma transformação para acontecer. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada. Mas eu também não posso entrar nesse furacão, literalmente, né? Se a gente for falar nesse furacão, porque a gente entra num furacão com os acontecimentos do externo. Então é importante a gente achar esse lugar, e eu senti de trazer isso, Estela, para que a gente possa ter essa consciência de transformar esses pensamentos negativos que vão vir. Eu tenho, a Estela tem, nós temos pensamentos que vêm, só que a diferença está, ele vem, ou ele permanece, coloco ali força para que ele permaneça, ou eu pura e simplesmente falo assim, não, aqui não, agora não, agora... Depois eu lido com o que tem em mim sobre isso. Mas eu preciso estar no meu centro, porque eu estando no meu centro eu consigo colaborar. Imagina se eu chego em alguém que, de repente, na vida da pessoa mesmo, porque a gente não está falando também só do coletivo, existem pessoas que individualmente estão passando por muitas questões pessoais que você precisa estar no seu centro. Porque senão você entra num turbilhão de coisas que são dos outros. E isso é uma energia muito forte, porque a gente traz a energia do mês, e esse mês de novembro, ele vem com uma força de você ter esse autoconhecimento para se manter no seu centro, independente das notícias que nós possamos receber. Em outubro, nós não falamos dessas notícias que poderiam vir, mas já aconteceu, a gente começa a se perceber como que eu me comporto com essas notícias. Com a notícia de alguém que não está bem, como a notícia de acontecimentos coletivos muito grandes. Como que eu fico com isso? E esse lugar de centro, de calma, de tranquilidade, é o nosso lugar que a gente vai precisar buscar nesse mês, para a gente não sair desse centro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Estela. Tem vários aspectos, mas o que é importante entender, né, já que a gente sempre tem a escolha, porque quando a gente diz o que eu posso fazer diante de tal situação, ou o que eu tenho a aprender diante de tal situação. Quando a gente se perde demais no externo, é muito barulho, é muita coisa acontecendo, tem coisas sérias, sim, que nos impactam, mas é o momento que a gente tem que escolher, sim, e o que eu posso oferecer de melhor? Primeiro, para a minha vida, porque quanto melhor você está, mais você reverbera no entorno, para sua família, para sua comunidade, para o mundo, porque a energia é algo que reverbera. Então, assim, isso é autorresponsabilidade. O que eu estou, e tu falou da comunicação calma, o que eu estou comunicando, e o comunicar não necessariamente só a palavra. O pensamento tem energia, as emoções têm energia. Então, o que o meu ser está comunicando? Frente a uma determinada pessoa, pode estar aqui do meu lado, aí a gente está falando dos relacionamentos próximos, frente a uma situação, frente a pessoas que eu não conheço, mas que eu sei que estão sofrendo, como que eu posso contribuir? Qual é a minha comunicação? Eu posso entrar no desespero, na irritação, e a pessoa vai estar recebendo isso, porque a energia reverbera. A energia não tem distância, ela não tem parede, ela não tem cidade, ela reverbera. Isso é o processo da sintonia, isso é física, a gente não está falando nada de místico aqui, né? Isso é um padrão de sintonia. E a gente tem que assumir a autorresponsabilidade
pelo nosso padrão de sintonia. Isso é espiritualidade. Isso é se conectar numa mente serena, porque é aqui, a gente sustentando a nossa luz, que esta luz vai reverberar. Agora, se eu ficar olhando para a situação do outro, do externo, eu apago a minha luz e assumo a dor do outro. Eu não estou nem ajudando o outro e nem fazendo a minha parte. Então, esse voltar para si é o que, de alguma forma, a gente fala se espiritualizar. É você ter mecanismos que te ajudem diariamente a voltar para si, porque o barulho externo é muito grande. É fácil a gente se perder, bem como tu falou, as coisas vêm. Quando elas vêm, elas vão me tirar do prumo, é hora da gente escolher. Não, isso não vai me ajudar, isso não vai ajudar o outro, isso não vai ajudar ninguém. O que ajuda é você estar na sua luz, né? É você fazer o que você veio para fazer nessa vida, né? E isso parte, sim, de um processo de autoconhecimento. Então, quando a gente traz aqui a energia do mês, ela entra assim, num ponto que tem muita profundidade. Se a gente consegue entender aquele aspecto, né, e trazer, sim, deixa eu ver como é que eu estou me comunicando na vida, né? O que eu estou passando por outro? E se eu tenho alguma dificuldade, bom, é hora de eu ver isso. Por que eu quero dizer uma coisa e digo outra? Penso em falar uma coisa e não falo. Aí a pessoa nem entende, nem sabe. A pessoa fechou a cara, está de mau humor, né? Porque, aí não fala. Aí o outro tem que adivinhar o que tu está pensando. Então, assim, isso é um lugar infantil da emoção, né? Então, é lógico que essa comunicação, essa troca de parceria vai ficar prejudicada. Então, quando a gente vai ver, o buraco é mais embaixo, assim, a gente traz elementos aqui, mas se a gente for aprofundar, é sempre um convite de se olhar, né? Então, no caso, de se olhar para essa sua sensibilidade, se conecte a isso, mas se mantenha em equilíbrio, porque é desse local de equilíbrio que você ajuda, né? Com a sua energia, com a sua presença. O 11 tem muito isso, transmutar a energia do 11 eu estou bem, e aí eu transmuto a energia para o bem, porque se eu estou mal, eu transmuto a energia para o mal. Então, assim, tudo são escolhas e tudo é um processo de autorresponsabilidade. O que eu estou vibrando? E achei muito perfeita a ametista, essa combinação dos cristais, o quartzo azul, porque é bem isso, é um local de calma, mas de consciência, né? E onde, com calma, a gente possa acolher a si e acolher o outro. Entender que o outro também tem a sua caminhada, as suas dificuldades, e que a gente precisa de paciência, assim como os outros, muitas vezes, precisam ter paciência com a gente, né? Então, a gente vai exercendo ali uma empatia, um local, e estabelecendo os equilíbrios que precisa, né? Limpando o que precisa, e se tem coisas que não estão boas nas suas parcerias, veja o que você está contribuindo, veja o que precisa ressignificar, né? Veja que precisa limpar para que fique bom, para que fique leve, para que você se coloque, né, com equilíbrio. Então, tem muitas coisas para a gente refletir, né, Jaque? Tá sem som, Jaque? Exatamente, tem esse o mês inteiro para a gente poder observar, né? E é um dia de cada vez, né, Estela? Um dia de cada vez. Falando aqui algo que a gente tem 30 dias ali para que a gente possa, no dia a dia, observar como que você está se comunicando, como que o ambiente está muitas vezes te interferindo também, não só o ambiente externo distante, mas os mais próximos também. Então, isso é bem importante. E eu quero muito, a gente está caminhando aqui para o encerramento, a gente tem um horário aqui que é importante para nós. E eu quero muito, muito, muito te agradecer por esse encontro aqui todos os meses. E já convidando as pessoas que na segunda-feira, às 20 horas, nós temos a meditação com os cristais, no caso deste mês. Eu só vou confirmar se é às 19h30 ou 20 horas, mas eu acredito que seja às 20 horas.
E quem quiser participar, mande mensagem, acompanhe a Estrada do Ser, acompanhe o perfil da Estela, que nós vamos trazer as informações dessa meditação, que vai ser importante, trazer essa nossa presença para poder... uma das formas da gente se conhecer é através da meditação, então vai ser ali um movimento bem especial e vai ser importante, porque nós vamos fazer também para nós, e isso vai reverberar para o todo. Então, se você quer contribuir também com as outras pessoas, com a energia, como a Estela falou, é justamente nesses movimentos coletivos que são importantes. Quero muito agradecer você, Estela, e te passando aqui para as considerações finais. É muito bom estar sempre aqui, Jaque, contigo. Eu que te agradeço essa oportunidade, porque quando a gente fala, a gente está falando para a gente, né, Jaque? Primeiro para a gente, né? Exatamente. Então, é sempre bom ter esse momento de presença, de consciência, né? E isso, né? Acho que tu trouxe bem, um dia de cada vez, com leveza, mas com responsabilidade, né? Então, não procrastina, vê que tem algo ali que precisa ser visto, aproveita, faça isso com amor, né? Na leveza, mas faça, né? As coisas podem se transformar, a vida pede isso, né? A vida é movimento, a vida é mudança, a vida é transformação. Então, estejamos conectados a isso, né? Busque se conhecer, busque entender os pontos que estão em desalinho, né? Para se fortalecer. A gente é pilar de luz, né? No método cardinal tem muito essa questão do pilar de luz, e a gente é isso, sabe? Então, é nesse local de trazer a sua luz que você ganha força. Para fazer o que precisa fazer. Vem perrengue? Vem, está tudo bem. Vida sem perrengue não existe, né? E tá tudo certo. Mas vá com a sua luz, vá com a sua força, vai com o seu equilíbrio, né? Então, que seja um mês aí de muitas uniões, de muitas parcerias, de muitas comunicações saudáveis, curadoras, né? E transformadoras nas nossas vidas, né, Jaque? Para que a gente também vá se encaminhando para esse final de ano mais leves, né? Mais conectados, né? Com a nossa energia, com a nossa luz. É isso. Maravilha, Estela. E eu quero também deixar, para quem quiser, quem puder, compartilhe aqui nos comentários o que te chamou mais atenção. E se tem algum tema que você queira que a gente se aprofunde mais, posso vir com a Estela para a gente poder fazer, né, alguns encontros falando ao vivo, para as pessoas poderem participar, né? Nós estamos gravando esse encontro, então, de repente, deixar um espaço aberto ali para que a gente possa compartilhar juntos também, para vocês trazerem para nós dúvidas, e a gente possa ter essa troca, porque aqui não é uma verdade absoluta, nós estamos trazendo as nossas consciências, e certamente toda pessoa tem algo a contribuir. Então é importante, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, a gente vai ver com carinho para poder fazer esse encontro. Vai ser muito bom. Maravilha, Estela. Grande beijo, querida. Um lindo mês para nós. Vamos lá.